E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, hoje deu Vasco, nem a chuva hoje foi capaz de parar o Vasco. Vasco 1-0 pra cima do Vitória, jogo que ficou paralisado ali por um grande período de tempo. Ninguém sabia se ia ter jogo, se o jogo ia terminar só no dia seguinte. Mas no final das contas, o jogo terminou os 90 minutos mais acréscimos. E o Vasco venceu o Vitória lá na Bahia, lá no Barradão. Vitória muito importante que coloca o Vasco agora muito próximo ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco que vem de um péssimo resultado contra o Botafogo, que tinha até se distanciado um pouco ali do G4, estava em 10º. Mas agora com essa vitória o Vasco vai para a 6ª colocação e realmente volta a colar no G4, volta olhar ali pro G4 com a real possibilidade de entrar ali, né, cara? E de quem foi o gol do Vasco? De Martins Sarrafiori, eu vinha falando. Sarrafiori tem que ser titular no lugar do Marquinhos Gabriel. Ele tá sendo mais produtivo que o Marquinhos Gabriel. É um jogador que participa mais do jogo do que o Marquinhos Gabriel. E hoje não foi diferente. Apesar de ser muito difícil a gente conseguir analisar uma partida no qual o gramado estava alagado, no qual parecia mais polo aquático do que futebol. Muito difícil de você analisar a parte tática, analisar a parte técnica de cada jogador, mas o Sarrafiori fez um gol e foi o jogador do Vasco enquanto esteve em campo junto com o Germancano mais ativo no ataque, o jogador que tentava fazer alguma jogada, que tentava criar algo diferente para resultar em um gol pro Vasco. Também temos que enaltecer a partida do Morato, né? A gente não pode esquecer, o Morato ali fez boas jogadas sim, fez um bom jogo também hoje. Mas um jogo muito atípico, um jogo que não deu pra gente observar se o Vasco do Lisca continua evoluindo. Ele que voltou dessa vez com seu 4-3-3, né? Zeca voltou a jogar como lateral esquerdo, Léo Matos voltou para a lateral direita, tivemos Miranda no lugar do Hernando como zagueiro, junto do Leandro Castão, que já deu uma melhorada na zaga do Vasco. Hoje agradece aos céus, irmãos, agradece a Deus, o Vasco não levou gol em jogada de escanteio. Cara, o Vasco não levou gol em jogada de escanteio, algo que era rotineiro, que vem acontecendo jogo após jogo na Série B. Talvez aí com a entrada do Miranda tenha encontrado um posicionamento Vasco. Também teve a entrada do Rômulo como volante, que é um jogador mais alto do que o Bruno Gomes, então dá uma consistência melhor para o sistema defensivo. Leandro Castão também fez uma partida muito boa. E o jogo começou assim, cara. Gol do Vasco. O Vasco começou muito bem a partida, cara. Apesar do gramado alagado, o Vasco começou muito bem o jogo, pressionando o Vitória, marcando em cima. E o gol saiu da cobrança de escanteio do Zeca. Vamos ver agora. Olha aí, o Zeca vai bater o escanteio. Mano, olha a intensidade da chuva, mano. Olha quanta água tava caindo lá na Bahia. Por isso que o jogo teve que ser paralisado, mano. Tava impraticável realmente futebol. Bola na área. Gol de Martins Sarrafiori, que não é um jogador alto, mas que apareceu muito bem. Olha aqui, aparece livre o Sarrafiori. Se liga na movimentação que ele fez. Atacou o espaço onde não tinha ninguém. E, ó, todo mundo se preocupando com o Castan, com os jogadores mais altos do Vasco, Léo Matos, Rômulo. Sarrafiori ficou livre e a cabeçada dele foi muito boa, né? O goleiro nem teve condições de pular, porque a cabeçada do Sarrafiori foi muito boa. Se não me engano, a bola até bateu na trave antes de entrar. Ele saiu ali dando um peixinho, com terra, com água, felicidade. Todo sujo só em 13 minutos de jogo. E mostrando, né, que tem que ser titular, mano. Tem que ser titular. É até saudável você ter uma briga entre os dois jogadores, entre o Sarrafiori, entre o Marquinhos Gabriel. Mas, opinião minha pessoal, opinião minha, assistindo todos os jogos do Vasco na temporada, o Sarrafiori merece mais chances nesse time do Vasco. E hoje, quando teve a chance, aproveitou. E pode ser que tenha ganhado ali pontos com o treinador Lisca. Depois o jogo ficou paralisado um longo período. O Voaden não sabia se ia voltar, se o jogo ia marcado para amanhã. Mas a gente sabe que o calendário aqui no futebol brasileiro tem muitos jogos, então seria complicado se remarcar jogo e tudo mais. Então o que aconteceu? O Voaden esperou ali uma hora e o jogo retornou, apesar do gramado não estar lá com condições ideais para uma partida de futebol. O Vitória voltou melhor sim, porém não conseguiu criar situações de gol. Temos que falar isso, né? O Vitória alçava bolas para a área, também é difícil você criar em um campo alagado, né? O Vitória não conseguiu criar muito, o Vasco bem postado defensivamente. E hoje não podemos ver a pressão que o Vasco exerce, né, no campo de defesa do adversário, aquela marcação alta, porque é bem complicado você marcar alto com o campo nesse estado. Mas algo positivo que tivemos no jogo de hoje foi a participação do Germancano na criação das jogadas. Ele que muitas vezes é um jogador que fica mais lá dentro da área, esperando uma situação para finalizar, para marcar um gol. O Cano se esforçou muito hoje, correu o jogo todo, voltou para marcar, inclusive até tomou o cartão amarelo, criou jogadas pro Vasco, pro Morato. O Morato também
muito esforçado no jogo de hoje. Vimos o Vasco jogando com raça, o Vasco jogando com vontade. E é isso que a gente cobra desses jogadores. Se tiver raça, se tiver vontade, o Vasco tecnicamente é uma das melhores equipes da Série B, se não a melhor. Tivemos hoje a derrota do Náutico por 4-0 para o Confiança. Foi o que eu falei. Muitos times lá de cima vão começar a perder pontos. E aí é o momento ideal para o Vasco aproveitar e embalar, conseguir uma sequência de vitórias para conseguir alcançar o primeiro lugar na Série B do Campeonato Brasileiro. E no segundo tempo, um jogo muito truncado, o Vasco praticamente não teve chances de gol, teve um chute perigoso com o Andrei, que eu vou estar tentando passar agora pra vocês, se eu conseguir achar. E o Vitória não teve lá muita chance de gol não, cara, muita bola lançada pra área, mas nenhuma chance clara, então é até difícil a gente mostrar aqui os melhores momentos, porque não tiveram muitos melhores momentos, foi um jogo muito truncado, um jogo com pouquíssimas extintas chances de gol. O Vasco teve uma chance ali com o Andrei, depois também teve o lance da expulsão do Marcelo Alves, zagueiro ex-Vasco, que muitos falam, o Marcelo Alves saiu do Vasco, era um bom zagueiro, até eu acho que ele era um zagueiro ali bom para compor elenco, mas longe de ser um Beckenbauer, como as pessoas aí gostam de falar. Não é um cara que, nossa, porra, incontestável no Vasco, não, longe disso. Ele foi expulso, um lance que poderia ter sido gol do Vasco, arrancada do Léo Jabá. Ele botou a mão na bola ali, o último homem. E também teve outro lance muito curioso no segundo tempo, cara. Uma falta cobrada, se não me engano, pelo Zeca. Que o goleiro do Vitória, eu não sei se eu vou conseguir achar a imagem, mas ele encaixa a bola, entra para dentro do gol. E me ficou bastante dúvida se a bola entrou toda ou não. Temos que analisar, temos que olhar bem esse lance, porque poderia fazer falta pro Vasco. Se o Vitória consegue um empate, sei lá, numa bola vadia pra área, esse lance poderia ter feito falta. Já tivemos um gol aí na Série B, não validado, do Botafogo, contra o Sampaio Corrêa, então tem que ficar atento a esses lances para não acontecer mais. Mas no geral foi isso. Não esperava futebol bonito com esse campo, não esperava um futebol dando para analisar muito parte tática, parte de pressão do Vasco, parte do time tá acertando os passes. Não esperava muito disso, esperava um time que fosse marcar, um time que fosse tentar sair em alguns contra-ataques eventuais, mas o mais esperado era a vitória. E o Vasco conseguiu cumprir isso, conseguiu a vitória, os jogadores mostraram raça e deixaram ali o seu torcedor pelo menos feliz nesse final de sábado. E fica aí o recado para quem falava que o Sarrafiore não tinha condições de titular no Vasco no lugar do Marquinhos Gabriel. Para os defensores do Marquinhos Gabriel, tá aí Sarrafiore entrando como titular e mostrando que tem totais condições de deixar o Marquinhos Gabriel no banco. E só quem ganha com isso é o Vasco. Os dois jogadores brigando por posição, quem ganha é o Vasco. Só isso, cara. Vitória muito importante do Vasco. Vitória do Vitória, né? O Vasco precisava de uma vitória e conseguiu a vitória. Nossa, piada boa, hein? Mas no geral foi isso, rapaziada. Grande vitória hoje do Vasco. Nem a chuva foi capaz de deparar o gigante da colina. Se vocês curtiram o vídeo de hoje, curtiram mais uma análise aqui no canal, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho que é muito importante. Eu ficando nessa por hoje é isso. Grande abraço do Francesco, é nóis. Fui.